Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estarmos aqui, né? Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de vida, mais um dia de bênção do Senhor, mais um dia em qual nós passamos na presença de Deus, mais um dia que nós temos a oportunidade de estar aqui e louvar o nome do nosso Senhor, amém? A nossa alegria está em servir ao Senhor. Gostaria de estar convidando os irmãos para abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João. João 4. Se eu posso ter misericórdia de mim, porque eu não sou nada, não sou ninguém, tudo que eu é pela misericórdia de Deus, né? Sem Deus nós não somos nada, sem Deus eu não sou nada. Se eu estou aqui é pela misericórdia de Deus, amém? Glória a Deus. João 4. Senhor, possa encher-nos do Espírito Santo. Espírito Santo possa encher o coração de cada um para que nós vamos compreender. Amém? João 4, verso 1. Amém? Vai dizer: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho, José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que nosso pai, Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. Amém? Irmãos, podem se assentar, glorificando o nome do nosso Senhor. Amém? Aleluia. Esse texto vai nos falar aqui a respeito, né, de Jesus e a samaritana. Glórias a Deus. O texto vai nos dizer que quando Jesus ele entende que os fariseus, que eram os mestres da lei, eles já ouviram o que Jesus fazia, que ele batizava mais discípulos do que João Batista. Então Jesus ele vai se locomover, ele vai sair da Judéia e vai para Galiléia. Na Galiléia, onde foi o primeiro milagre que Jesus fez, quando ele transformou a água em vinho. Aleluia. E onde Jesus passa, algo diferente tem que acontecer. E vai nos dizer o texto que Jesus passou por Samaria. Aleluia. E Jesus esteve numa cidade chamada Sicar. E era ali que aquela mulher samaritana morava. E Jesus ele tinha uma obra para fazer ali. E era-lhe necessário passar por Samaria, o verso 4 vai dizer. Então, por que era necessário? Porque Jesus ele tinha uma obra, Jesus ele tinha algo grande para fazer. E onde Jesus passa, algo diferente tem que acontecer. Aleluia. E quando ele chega ali, o verso 6 vai nos dizer que Jesus ele estava ali junto da fonte de Jacó, junto do poço, onde se pegava água naquela época. Não tinha torneira como nos dias de hoje, não era tão fácil as coisas. E buscar água era aqui, né, em Israel, era uma obrigação exclusiva da mulher. Só a mulher que podia buscar água. Por quê? Porque água representa algo que não se pode viver sem. Então isso tinha um significado ali na cultura. E as mulheres elas tinham que buscar água. As mulheres que buscavam água. E quando elas iam, elas costumavam ir em grupos. Mas quando nós olhamos aqui, nós vamos nos deparar com uma mulher samaritana, que ela vai buscar água sozinha, debaixo do sol do meio-dia.
e algum motivo tinha para ela não ter ninguém perto dela, ninguém para ir com ela, para ela estar debaixo do sol do meio-dia. Ninguém buscava água, ninguém ia buscar água no poço meio-dia. Meio-dia era a hora em que o sol estava mais quente, ou você ia mais cedo ou você ia mais tarde. Eu creio que talvez essa mulher, ela fosse uma mulher talvez meio que excluída, meio que desprezada pela sociedade. Talvez as pessoas não gostavam muito dela. A gente vai ver no verso 16, quando Jesus vai dizer para aquela mulher: vai e chama o teu marido. E aquela mulher vai dizer: eu não tenho marido. E nesse momento Jesus vai revelar a vida dela. Disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5. E o que tens agora não é teu marido. Então a gente vai entender que talvez essa mulher ela tenha se divorciado muitas vezes. Talvez ela tenha... os maridos dela podem ter morrido. Mas talvez aquilo não era muito normal, né? Uma pessoa se divorciar tantas vezes e aquela mulher ela começa a ser desprezada pela sociedade por alguns motivos. Eu imagino essa mulher, que ela era alguém excluída, alguém que era desprezada, alguém que ninguém dava a mínima, alguém que ninguém se importava com ela. Mas Jesus viu ela naquele momento. Quando ninguém olha para você, Jesus olha para você. Talvez ninguém se importa com você, talvez alguém olha para você e não dá nada, mas Jesus, Ele vê o seu coração. O que importa é Jesus. Quando Jesus nos olha, o que importa é o olhar de Jesus, porque a gente só olha, só vê o que está por fora. O homem só pode ver o que está por fora, mas Jesus ele olha para o coração. E Jesus olhou, Jesus conhecia o coração dessa mulher, um coração bom. Aleluia. Jesus sabia que essa mulher podia fazer a diferença ali. Jesus podia ter escolhido qualquer pessoa, mas ele escolhe essa mulher. Aleluia. Eu creio que Jesus já sabia que aquela mulher estaria ali. Eu creio que Jesus já conhecia, né, aquela mulher. Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Jesus sabe de todas as coisas. Aleluia. E nós vamos ver que essa mulher vai buscar água. E talvez, eu imagino que ela ia buscar água, já tinha se tornado um costume. Talvez ela buscava água e no meio do caminho, talvez ela encontrava com outras mulheres. Talvez quando ela chegava ali, outras pessoas viam ela. E ela era desprezada, ela era humilhada por todo mundo. Porque não era à toa que ela estava indo sozinha. Não era à toa que ela estava debaixo do sol quente do meio-dia, que naquela época talvez fosse mais quente ainda. E talvez ela pensou: não dá mais. Eu não posso mais ficar saindo e eu ser humilhada todas as vezes, eu ser escarnecida, ser zombada todas as vezes. Então ela decide que agora ela vai buscar água ao meio-dia. Porque vai dizer que era perto, era quase a hora sexta, que quer dizer meio-dia. Porque naquela época, nessa cultura, o dia eles era contado a partir do momento em que o sol nascia. Se a gente trazer para os nossos dias de hoje, o sol nasce às 6 da manhã, né? Aí às 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. E Jesus estava ali sentado, quando aquela mulher chega. E a Bíblia diz que Jesus, pois cansado do caminho, ele assentou-se junto da fonte. Jesus, ele era o Filho de Deus, mas ele se sentiu cansado também. Ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele foi achado na forma de homem. Ele sentiu as mesmas coisas que eu e você sentimos. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, muito mais do que eu e você. Jesus, quando foi tentado no deserto, passou 40 dias e 40 noites sem comer. E o texto vai dizer que Jesus teve fome. Jesus se sentiu cansado, ele era 100% Deus, mas ele era também 100% homem, ele se sentiu cansado. Jesus, ele também sentiu dor naquela cruz. Imagina o tamanho da dor que Jesus sentiu, foi muito maior do que eu e você sentimos, né? Ou já podemos ter sentido. Jesus, ele sentiu sede na cruz e deram-lhe vinagre a beber. Jesus, ele passou por tudo. Jesus, ele nos ensinou tudo. Do começo ao fim, tudo que Jesus ele quer da gente, ele nos ensinou. Por isso que ele é diferente dos outros. As outras pessoas talvez vão mandar você fazer algo, mas talvez ela não quer fazer aquilo. Ele era diferente das pessoas que ensinavam naquela época. Porque ele mesmo vai dizer que eles queriam fazer que os outros carregassem fardos pesados, mas nem um dedo queriam mexer. Mas Jesus ele nos dá o exemplo em tudo.
Por isso que Jesus é perfeito, não tem desculpa. É tudo que eu e você vamos ter que fazer nessa jornada cristã, Jesus nos ensinou. O caminho já está preparado, que Ele preparou para a gente. E agora basta a gente caminhar, seguindo a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vai dizer àquela mulher, dai-me de beber. Jesus está dizendo, me dá de beber. Não só porque ele estava com sede, mas porque ele tinha um propósito ali. Eu creio que Jesus, ele fala isso para atrair, para abrir um diálogo com aquela mulher. Aleluia. Para ele poder pregar melhor, para ele poder anunciar a palavra de Deus àquela mulher. Aleluia. Glórias a Deus. E Jesus, ele quebra muitos protocolos quando ele fala com essa mulher. Porque antigamente, na cultura judaica, além de que os samaritanos e os judeus, eles não se comunicavam, como diz o texto, né? Samaritano e judeus, eles eram dois povos, né? Eles é uma nação que nasceu junta, mas que depois se separou, o reino de Judá e o reino de Israel, e Samaria ficava em Israel. Os judeus e os samaritanos não se comunicavam, e um homem também não podia falar com a mulher segundo as culturas. Mas quando Jesus ele fala com essa mulher, ele quebra muitos protocolos. Porque esse capítulo, entre muitos outros, é um exemplo de quanto Jesus ele sempre esteve quebrando protocolos para salvar alguém. Jesus ele quebra protocolos porque ele sabe que é muito mais importante salvar uma alma. Ele quebra protocolos, ele quebra tradições, mas ele salva a alma dessa mulher. Aleluia. Isso me lembra de um texto quando foi apanhada uma mulher em adultério e ela foi levada a Jesus. Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, a lei diz que nós devemos apedrejá-la. Enquanto todo mundo olhava para aquela mulher com olhos de desprezo, com olhos de raiva, todo mundo dizia, tem que morrer, tem que ser apedrejado. Imagina isso, uma cena dessa. E Jesus olha para aquela mulher com olhos de amor. Ele diz, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E todo mundo saiu. Ninguém pôde atirar uma pedra porque todos eram pecadores também. Todos somos pecadores. Mas a graça, para a gente entrar no céu, nós todos somos pecadores. O que nos permite, o que nos dá a graça, o que nos dá a salvação é a misericórdia de Deus, é a graça, porque se não fosse isso, nós somos tão pecadores, a gente peca sem nem ver. Aleluia. Quem nunca pecou? Eu duvido que tenha alguém aqui ou em todo lugar do mundo que nunca tenha pecado. Aleluia. Mas o nosso Deus, ele é assim. Aleluia. E Jesus vai começar a pregar para aquela mulher, vai começar a abrir um diálogo com aquela mulher, que nós lemos aqui. E a mulher vai dizer, como assim? Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Não pode. Nós não podemos nos comunicar. Mas Jesus quebra esse protocolo, que essa própria mulher ela vai ficar impressionada. E Jesus vai dizer, tu está preocupada com isso? Se tu conheceras o dom de Deus, se tu soubesse quem é que diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a água viva. Aleluia. Porque Jesus ele tem uma água viva para oferecer. Jesus ele tem para nos oferecer o que ninguém pode oferecer. Ninguém no mundo inteiro vai poder te oferecer. Dinheiro no mundo inteiro vai poder te oferecer o que Jesus tem para nos oferecer. Porque ele nos promete, ele nos oferece a salvação. E a salvação o dinheiro não pode comprar, que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma. É a presença do Espírito Santo, a alegria que nós temos de estar aqui, de servir ao Senhor. O dinheiro não compra nada, ninguém pode dar o que Jesus te deu, o que Jesus nos deu, aleluia. E Jesus continua a pregar para aquela mulher. Aquela mulher, ela vai ouvir água viva. Como assim que água viva? Esse homem não tem nem com que tirar a água do poço. Ele está me oferecendo água. Talvez aquela mulher ficou confusa. Ele estava me pedindo água, agora ele está me oferecendo água. Aleluia. Ela sem ter a mínima ideia de quem é Jesus. Ela vai dizer, és tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço?
Mas Jesus é muito maior do que Abraão, é muito maior do que Isaac, é muito maior do que Jacó. Jesus é muito maior do que Jeremias, do que Elias, do que Eliseu, do que qualquer profeta, qualquer personagem que você possa pensar na Bíblia. Jesus é muito maior. Sabe por quê? Ele não é apenas um profeta, ele é o Filho do Deus vivo, aleluia. Glórias a Deus. E Jesus diz àquela mulher: a água que eu tenho para oferecer não é água comum. Quem beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que Jesus dá faz uma fonte de águas que jorram no nosso interior. Aleluia. E aquela mulher talvez ela entendeu que era uma água física. E se Jesus desse água para ela beber, ela nunca mais teria sede. Mas a água que Jesus está falando é uma água espiritual. Porque a água que Ele tem para nos oferecer sacia a nossa sede espiritual. E essa água é a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo nos enchendo continuamente, cada dia, cada vez mais. Aleluia. Aquela mulher, ela pede: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, não venha mais aqui tirá-la. Aí Jesus disse: chama o teu marido e vem cá. Ela só disse: não tenho marido. Mas Jesus revela a vida dela, porque Jesus conhecia a vida dela. Jesus conhece a minha vida, Jesus conhece a sua vida. Jesus me conhece melhor do que eu. Jesus sabe todos os meus pensamentos antes mesmo que eu os declare. Aleluia. E Jesus revela a vida daquela mulher, então ela vai entender: esse homem tem que ser um profeta. Vejo que és profeta. Aleluia. E quanto mais a mulher, ela vai dialogando com Jesus, mais ela vai aprendendo de Jesus, mais perto ela chega de entender quem Jesus é. Aleluia. Quanto mais tempo você passa com Jesus, mais você vai conhecer do Senhor. Aleluia. Primeiro, aquela mulher, ela vai ver Jesus apenas como um homem. Para ela, era só um homem que não tinha nem com que tirar a água do poço. Depois, ela vai ver que Jesus, não, ele é um profeta. E lá na frente, ela vai entender que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glórias a Deus. E aquela mulher tinha tanta sede de Deus. Do verso 20, nós vamos ver que aquela mulher tinha sede de Deus. A ponto de que, quando ela entende que Jesus é um profeta, a primeira coisa que ela vai fazer, ela quer tirar uma dúvida sobre Deus. Aleluia. Ela vai perguntar para Jesus: Senhor, nossos pais adoraram no monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Essa mulher, em outras palavras, está perguntando: onde eu devo adorar a Deus? É no monte? É no templo? E Jesus está dizendo: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Porque o Pai é espírito, importa que eu adore em espírito e em verdade. Aleluia. Glórias a Deus. Não é o lugar, é a adoração. Não importa se é no monte, se é no templo, porque a hora chegou quando Jesus ele foi crucificado por nós, quando ele entregou a sua vida por nós. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Agora eu e você temos livre acesso a Deus. Eu estava pensando nisso hoje de manhã quando eu orava a Deus. Eu estou falando, quando eu tenho ciência de que eu estou falando com Deus, o Todo-Poderoso. Quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê a santidade de Deus, né? Só o sacerdote que podia entrar no santo dos santos lá no templo, né? E era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. E tinha o santo e o santo dos santos, e o véu separava, né? E agora, quando Jesus foi crucificado, aleluia, a palavra diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e agora nós temos o livre acesso a Deus. Eu e você podemos ir a Deus, eu e você podemos falar com Deus, eu e você podemos adorar a Deus, sentir a presença de Deus, o poder dEle, a glória dEle. Isso é grande demais para a gente. Aleluia. Glória a Deus. E a gente tem ciência de que o Todo-Poderoso, Ele é tão grande, Ele é tão santo, e Ele escuta a minha oração, Ele escuta a sua oração. Nós somos tão pequenos diante dEle. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele criou toda a terra. Aleluia. E tem milhares e milhares de pessoas orando a Deus. E quando a gente está orando, eu penso quantas pessoas, né, estão orando ao mesmo tempo que eu. Mas Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, Ele está ouvindo as nossas orações de todo mundo ao mesmo tempo.
O Deus que nós servimos, Ele é muito grande, Ele é muito santo, Ele é muito lindo, Ele é muito maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. Então Jesus vai dizer que o que Ele quer, o que Deus quer, é que nós adoremos em espírito e em verdade. Não é só da boca para fora, mas em espírito e em verdade. Adoração que a gente sente a presença de Deus, que a gente tem aquela alegria no nosso coração. Aleluia. E a mulher ela vai dizer, eu sei que o Messias vem. E quando Ele vier, Ele nos anunciará todas as coisas. Ela ainda estava esperando, eu sei que o Messias vai vir. Mas Ele estava na frente dela. E Jesus vai dizer, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu que falo contigo. Aleluia. E nesse momento chegaram os discípulos, eu imagino essa cena. Os discípulos chegaram e talvez aquela mulher perplexa, paralisada por alguns segundos com o que ela acabou de ouvir de Jesus. Aleluia. E ela deixou o seu cântaro e foi à cidade para falar de Jesus para todo mundo. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a gente tem que falar de Jesus para todo mundo. Não tem como a gente ter um encontro verdadeiro com Jesus, entender quem Ele é e continuar do mesmo jeito. Um avivamento, uma mudança, algo tem que acontecer na minha vida. Aleluia. E quando essa mulher ela tem um encontro com Jesus, a vida dela vai ser mudada. Jesus mudou a história dessa mulher. Jesus fez o extraordinário acontecer na vida dessa mulher. Eu imagino que aquela mulher ela saiu correndo ali de onde ela estava, no poço. Ela foi falar de Jesus para todo mundo naquela cidade. Olha, o Messias ele já está aqui. O Cristo, o Filho de Deus, ele está entre nós. Vinde, vejam um homem que ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Ele é o Cristo. Aleluia. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Quando aquela mulher ela vai e ela pega para tanta gente ali em Samaria, aleluia, glórias a Deus. E muitos creram apenas pela palavra da mulher. Eles não precisaram ver Jesus, mas creram nele apenas pela palavra da mulher. E quando isso me lembra de Tomé, Jesus vai dizer, Tomé, você crê em mim porque me viu. Bem-aventurados que não me veem, mas creem em mim. Aleluia. Esses samaritanos não precisaram ver Jesus, mas eles creram em Jesus. Eu e você podemos não ver Jesus fisicamente, mas nós o sentimos. E nós sabemos. Nós somos bem-aventurados porque nós não vemos, mas nós cremos. Nós sentimos Ele. Aleluia. Nós não tem como. Só da gente olhar para a terra, para a gente olhar para a tremenda criação de Deus, a gente vê que não tem possibilidade. Não tem, eu não entendo como é que tem gente que não acredita em Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Verso 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele. Então ficou ali 2 dias. Amém? E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Amém. E nós vamos ver que Jesus ele ficou ali 3 dias naquele lugar, naquela cidade. E apenas a sua palavra foi suficiente para muitos e muitos crerem. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, ele passou quase seu ministério todo pregando pela Judéia e Galiléia. Ele passou pouco tempo, apenas 3 dias. A gente não vai ver nenhuma outra passagem de Jesus estando em Samaria. Jesus passou apenas 3 dias em Samaria. Aleluia. Enquanto quase seu ministério, quase todo de 3 anos e meio, foi pela Judéia, foi pela Galiléia, Jesus pregando. E ele não só pregava, como fazia sinais e milagres, e ainda assim não foi o suficiente para muitos crerem. Isso me chama a atenção para o quanto Deus chamou as coisas que não são para confundir as coisas que são. As coisas loucas para confundir as coisas sábias deste mundo. Aleluia. Porque os samaritanos, que eles eram considerados assim os pecadores, de certa forma, esse povo, apenas pela palavra de Jesus. Jesus passou apenas 3 dias e vai ser o suficiente para muitos crerem. Enquanto Jesus passou seu ministério quase todo em outros lugares, pela Judéia e pela Galiléia, não só pregando como fazendo sinais, milagres, ainda assim não foi suficiente para muitos e muitos crerem.
Quando nós olhamos para o ministério de Jesus no Evangelho segundo a João, que ele passou muito tempo na Judéia. E quando ele estava lá na Judá, nós vamos ver passagem no Evangelho de João, o povo tentando apedrejar Jesus. Enquanto Jesus esteve na Judéia, ele sempre esteve sendo perseguido. Os judeus não descansaram enquanto não crucificaram Jesus. Eles preferiam soltar um ladrão do que Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Então, assim, muitas vezes, há uma pessoa que, quer dizer, nem tudo é o que parece, né? Assim, quem a gente vai imaginar que não era para crer, creu. E quem era para crer, os judeus, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, muitas vezes, eles estudavam tanto da lei, mas ainda assim, muitos dos que mais estudavam, do que era mais entendido, eles não vão receber a Jesus. Enquanto homens simples, pescadores, eles vão crer em Jesus, vão seguir a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. E Jesus mudou a vida daquela mulher. Aquela mulher que talvez ela era desprezada, ela era maltratada. Aquela mulher que talvez era excluída por todos. Aquela mulher, Jesus escolhe ela para causar um avivamento em toda a cidade. E é assim que Jesus faz quando ele escolhe, quando ele levanta. Tem que acontecer algo. Se Jesus nos escolheu, nós podemos sim fazer uma obra grande. É tão interessante, uma mulher, foi só uma pessoa, foi quem começou a causar um avivamento em toda aquela cidade, pregando de Jesus. Isso é para as nossas vidas, independente de quem nós somos, independente de como as pessoas nos veem. Aleluia. Nós podemos sim causar um avivamento. Nós podemos sim fazer a diferença onde nós estivermos. Aleluia. Basta a gente começar a pregar, a falar mais de Jesus. Quando a gente começa a falar de Jesus, muitas pessoas vão crer. Quando a gente começa a falar de Jesus, só que também sempre vai ter pessoas que vão se levantar para tentar nos calar. Quando a gente começa a falar de Jesus, o inferno vai se levantar muitas vezes. Vão vir levantes, vão vir retaliações, mas a gente não pode parar. Aleluia. Porque essa é a vontade de Deus. E se nós estamos com Deus, se Jesus está no nosso barco, nada, nenhuma tempestade vai poder nos parar, vai poder nos afogar. Aleluia. Glórias a Deus. Essa mesma água viva que Jesus oferece para essa mulher é a mesma água viva que Jesus está oferecendo para cada um de nós hoje. É a mesma água viva que Jesus sacia a minha sede todos os dias. A mesma água viva que Jesus sacia a nossa sede. A mesma água viva que Jesus está te oferecendo hoje. Aleluia. Glórias a Deus. No Evangelho segundo a João, capítulo 7, verso 37. Jesus vai dizer, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Aleluia. E Jesus nos oferece essa água viva porque Ele quer saciar a nossa sede. Não adianta buscar em outras fontes. Nenhuma outra fonte vai poder saciar a nossa sede. Só essa água viva que só Jesus tem, pode saciar a nossa sede. E o que é essa água viva que o texto está dizendo aqui? Que a água viva, isso disse ele a respeito do Espírito Santo. A água viva que Jesus está falando, a água viva, é o Espírito Santo que Ele possa nos encher a cada dia, que nós podemos ser cada dia mais cheios. Cada dia essa fonte de água viva, ela jorre para, aleluia, a vida eterna. Glórias a Deus. Porque lá na passagem de Ezequiel vai dizer, né? Isso serve também para as nossas vidas. A palavra de Deus é nosso manual, ela é nosso guia, nossa direção. E não está na hora da gente se contentar com água nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, nos ombros. Está na hora de nós mergulharmos no oceano do Espírito. A hora de nós nadarmos
nas águas de Deus e que nós possamos ser cheios desse Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Deus ele possa derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser cheios desse Espírito Santo, né? E muito obrigado. Eu agradeço ao meu Deus por ter esse privilégio de estar aqui, né? Em nome de Jesus Cristo. Amém.